Olha aqui. É o capítulo inteiro, por isso não dizer que eu tirei do contexto. É o capítulo inteiro que a irmã White está falando sobre música, vários fatores que afetam a música, como é que um programa de cântico deve ser dirigido, a atração da voz humana, o coral de congregação cantando, como se aproximar os serviços de som, a música, o valor aceitar a música como uma ajuda, etc., as qualidades da boa música, e vem mostrando, e depois ela fala aqui sobre a música de mau uso. E ele vai ler para nós aqui o que ela diz a respeito disso. There is a work to be done in clearing away the rubbish which has been brought in the church. Agora traduz. Traduz agora. Vamos traduzir. Então, me ajuda aqui. There is a work to be done. Há uma obra a ser feita. Em Clareza? Em limpar, em clarificar, em limpar o caminho de rubbish. Rubbish. Não sabe o que é essa palavra? Rubbish. Essa é uma palavra em inglês usada no tempo da irmã White para lixo. Lixo. Hoje se usa a palavra trash. Trash. Né? Mas a irmã White usou a palavra rubbish, o qual deve ser tirar esse lixo que foi que entrou dentro da igreja. Então, corrige lá no seu conflito, no seu evangelismo, na página 512. O que nós temos que fazer? Tirar o quê? Lixo de dentro da igreja. Que entrou dentro da igreja. O que é esse lixo aqui? Que lixo é esse que ela está falando? Música. É que música. Música na igreja. Irmãos, isso é um lixo. O que nós podemos resolver o problema da igreja é tirar esse lixo da igreja. Obrigado. Eu fiz questão de trazer ele no original aqui, porque não é possível. Nós não podemos esconder isso, tirar o lixo que está dentro da igreja. Não sou eu que estou dizendo, quem está chamando esse tipo de música que temos aí. Estava no tempo de uma White. Já, meu irmão, o jazz já começou lá no tempo de uma White. Já tinha conhecimento disso. E isso vem crescendo e aumentando mais até chegar ao ponto que nós estamos hoje, que é realmente o lixo. Nós temos que tirar da igreja. Quem é que deve tirar esse lixo de dentro da igreja? Eu podia responder, eu tenho condições para isso e vivência para isso. Porque eu quase nasci na igreja. Em 1945, eu fui batizado. Nessa igreja, eu fui batizado em 1945, pelo pastor João Bem, aquele que comprou o UNASP. Ele que me batizou. De 45 para cá, 70 anos. 70 anos que eu estou vendo o histórico, o caminhar da igreja adventista. E eu me sinto muito chocado, irmãos, pelo que eu estou vendo dentro da igreja. E eu queria que os nossos irmãos, que a igreja acordasse. E eu vou ler aqui. Eu podia resolver isso. Eu podia dar orientação. Mas eu vou deixar aqui que alguém fale em meu lugar. Se quiser achar ruim, ache ruim com ele. O nome dele é esse mesmo aí, Kenneth Wood. 28 anos lá no White State. Ele diz o seguinte: tornar-se-á a música do mundo a música da igreja? Ele faz essa pergunta. Ele está perguntando: tornar-se-á a música do mundo a música da igreja? E ele mesmo responde. É ele que responde, não sou eu não. Ele diz assim: a resposta cabe aos responsáveis pela liderança da igreja. A resposta cabe a quem? Quem é o responsável? A liderança da igreja. Deixa eu ver aqui. A resposta cabe aos responsáveis pela liderança da igreja nestes tempos solenes. E aos que suspiram e gemem
por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Quem é que é o responsável para fazer essa limpeza, tirar o lixo da igreja? Quem é? Liderança da igreja. Quem é a liderança da igreja? Ah, é a conferência geral, é a divisão, é a união social. Não, irmãos. A organização é da igreja. Não é a igreja que é da organização, não. A organização é da igreja. E quem é que tem que fazer limpeza da igreja? É a sua liderança. Esse aqui é um parênteses que não estava no script, mas vou dizer. A reforma, nunca, reforma alguma, vem de cima para baixo. Entenderam o que eu quero dizer? É a liderança da igreja. E o que nós temos que fazer? Acordar. Acorda, irmãos. Não vamos permitir que a igreja nossa, essa igreja que eu amo de coração, que eu dei a vida por ela, siga o caminho que está seguindo. E mais do que ninguém, nem vocês todos juntos aqui e o mundo todo junto, tem mais capacidade do que o diabo saber a maneira como desviar essa igreja do seu caminho. É a música. Ele é o maestro de tudo isso. E ele sabe que é a maneira fácil de entrar na igreja adventista, e ele está dando gargalhada hoje, é através da música. E nós estamos dormindo em berços plácidos. É assim, que pena. Acordemos. Vamos acordar.